Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ludmila, professora de Biologia, e hoje estou aqui com vocês para resolver as questões de Biologia da prova da UFT de 2015, 16 e 17. Então, se você ficou com alguma dúvida nessas questões, vem aqui comigo, certinho? A primeira questão, o que a gente tem? Complete corretamente as lacunas e marque a alternativa correta. O gene é a unidade molecular da hereditariedade nos organismos. É utilizado pela comunidade científica para definir as regiões do DNA e do RNA que codificam polipeptídeos. Na espécie humana, há a herança, tananã, na qual os genes ligados a ela, tananã. Uma característica advinda da ação dessa herança é, tananã. As palavras que completam corretamente os espaços são, respectivamente. Para a gente resolver essa questão, a gente tem que saber quais que são e as suas características de cada uma das heranças que ele traz aqui. A gente tem a pleiotropia, a herança ligada ao sexo, a poligênica, a holandrica e a restrita ao sexo. Vamos lá. Por partes, o que é uma herança pleiotrópica? A pleiotropia, pessoal, é quando uma única característica, um único gene, na verdade, ele vai influenciar mais de uma característica, certinho? Ou seja, um único gene, ele influencia mais de uma característica. A pleiotropia, ela vai totalmente de encontro à ideia do Mendel. Porque o que o Mendel dizia? Ele dizia que a cada gene determina, influencia uma única característica. E na pleiotropia é justamente o contrário, ou seja, nem sempre, né, o que o Mendel diz pode ser afirmado 100% analisando um único gene, uma característica, certinho? O que a gente tem também? Uma herança ligada ao sexo. Quais são as heranças ligadas ao sexo? O que são essas heranças? São os genes que se localizam nos cromossomos sexuais nas regiões não homólogas. Quais são os cromossomos sexuais? X e Y. E tanto X quanto Y, eles têm regiões homólogas entre si, mas também existem as regiões que não são homólogas. Quando o gene que determina uma característica está localizado nessa região não homóloga, a gente diz que é uma herança ligada ao sexo. Um exemplo é o daltonismo e a hemofilia, que são características que são determinadas por genes que se encontram no cromossomo X. Mas tem o seguinte, existem características que são determinadas por genes que se encontram na região não homóloga do cromossomo Y. Quando essas características estão nesse cromossomo Y, numa região não homóloga, a gente diz que são genes holândricos. Esse é o nome da característica. Então, os genes holândricos se encontram na região não homóloga ao X, no cromossomo Y. E por isso, são características que são o quê? Aqui, ó, restrita ao sexo. Por quê? Porque só pessoas do sexo masculino, que vão ter o cromossomo Y, que vão expressar essa determinada característica. E por fim, a gente tem o quê? Uma herança poligênica. O que é uma herança poligênica? É quando uma única característica, ela é determinada por mais de um gene. Pode ser por 1, 2, 3, enfim, um conjunto de genes, ele influencia, ele determina uma única característica. Um exemplo clássico de uma característica que ela é poligênica, a gente tem a cor da pele e a cor dos olhos, que é um conjunto de genes que vai determinar a característica da cor da pele ou do olho, certinho? Sabendo disso, vamos analisar aqui comigo as alternativas. Faz sentido que, vamos lá, olha aqui, na espécie humana, há a herança pleiotrópica, na qual os genes ligados a ela são mutantes? Não, já expliquei para vocês o que é a pleiotropia, né? Então, essa alternativa não tá certa. Na espécie humana, há a herança ligada ao sexo, na qual os genes ligados a ela têm defeitos na divisão celular? Não, não é isso, né, pessoal? A herança ligada ao sexo, como eu afirmei para vocês, são heranças em que os genes se localizam lá nos cromossomos sexuais, então não tá certa. Vamos lá. Na espécie humana, há a herança poligênica, na qual os genes ligados a ela têm efeito acumulativo. Sim, uma característica advinda da ação dessa herança é a cor da pele. Certinho, né, pessoal? Bate direitinho com nossa explicação que eu afirmei para vocês sobre o que é a herança poligênica. Mas vamos analisar aqui as outras, então, para que não fique nenhuma dúvida. Na espécie humana, há uma herança holândrica, na qual os genes ligados a ela agem independentemente. Não é isso, não é? Holândricas são aquelas características que os genes se encontram na região não homóloga do cromossomo
Y. Então, tá errada também. Por fim, a alternativa é: na espécie humana, há a herança restrita ao sexo, na qual os genes ligados a ela não têm a base nitrogenada timina. Nada a ver, né, pessoal? Sem sombra de dúvida, o gabarito da questão é letra C, certinho? Vamos continuar resolvendo então questão 2.